Olá a todos que nos acompanham no canal do Facebook do CBCP. Quem aí gosta de uma boa história? Pensando nisso, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos CBCP resolveu lançar o quadro Papo com João, Histórias Paralímpicas por Contar, que tem o objetivo de fazer um resgate da história de atletas com deficiência, dirigentes e profissionais que dedicaram parte de sua vida ao desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência. O dia escolhido para o quadro Papo com João foi às quintas-feiras, dia da semana que mundialmente ficou conhecido como Throwback Thursday, que é o TBT. Esta live tem duração de 1 hora e contamos com o Tal, o nosso tradutor de Libras, para que a comunidade surda possa nos acompanhar. Vocês poderão interagir durante a entrevista, mandando recados e mensagens que serão destacadas na tela ao longo da entrevista, que é conduzida por aquele que deu nome ao quadro, o presidente do CBCP, João Batista, que agora ingressa à sala para conduzir a entrevista com a nossa convidada de hoje. Do CBCP no Facebook, eu queria inicialmente agradecer imensamente a Miracema pela sua disponibilidade em estar aqui nessa noite conosco, para contar um pouco da história do esporte de pessoas com deficiência no país, o esporte paralímpico. E Miracema é uma protagonista de ponta desse esporte, e vocês vão saber disso daqui a pouquinho. Mas, Mira, antes da gente você fazer sua apresentação, eu queria deixar de conversar nesse momento com a ex-atleta medalhista paralímpica, para conversar com a pastora Miracema Ferraz e pedir à pastora Miracema Ferraz que nos conduza numa oração por todos aqueles que, ao longo desse ano, vivenciaram essas dificuldades, perderam seus entes queridos, aqueles que estão enfermos em suas casas ou nos hospitais, enfim, que a gente pudesse fazer um pedido, uma oração, para que a gente possa amenizar o sofrimento dessas pessoas. Boa noite para todo mundo. Vamos sim, vamos orar então. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por poder, Senhor, estar falando a muitas e muitas pessoas. Queria te pedir também, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós estamos passando por um momento muito difícil, Senhor, onde essa doença tem alcançado vidas, Pai. Muitos estão em hospitais nesse momento, em CTI, estão fazendo tratamento. Famílias, Senhor, estão sendo... como é que se diz, Senhor? Estão sendo incomodadas, Pai, de uma certa forma, com tudo isso que está acontecendo. Muitos perderam seus entes queridos, mas a sua palavra diz que o seu Espírito Santo é que nos conforta, Senhor. E nesse momento o Senhor venha confortar famílias, Pai, que nesse momento estão aí chorando seus entes queridos. E queria te pedir também, meu Deus, eu sei que a tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, é o Senhor que nos toma pelas mãos, e eu sei, Senhor, que nada acontece, como diz na tua palavra, não cai uma folha que o Senhor não saiba. Então, Senhor, eu te peço nesse momento que o Senhor venha aplacar, meu Deus, essa enfermidade, que o Senhor venha visitar os hospitais, que o Senhor venha visitar os lares, Senhor, as necessidades que estamos precisando. Muitos estão passando por problemas financeiros, meu Deus, por não poder sair de casa, por não poder trabalhar, e a tua palavra diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, porque o Senhor falou que aquilo que pedirmos, Senhor, em nome do teu Filho, que deu a vida por cada um de nós,
que assim seria ouvido. Então eu te peço, meu Deus, nesse momento, venha, Senhor, interceder ao nosso favor, venha nos ajudar, Pai, venha nos dar saúde nesse momento, visita os hospitais, que esse vírus, Pai, que tem assolado o mundo inteiro, possa ser aplacado, porque só o Senhor pode conseguir fazer isso. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, venha nos ajudar. É o que eu te peço e já te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouve, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Mira. De nada. Então, eu acho que a gente pode começar a falar, né? A oração, ela remete às dificuldades que as pessoas passam ao longo de suas vidas. E eu queria, Mira, que você se apresentasse primeiro, mas queria dizer para as pessoas que nos assistem que Miracema teve uma sequela de pólio, encontrou um caminho pelo esporte com muita dificuldade. Miracema é a atleta brasileira com mais medalhas em uma só edição dos Jogos Paralímpicos. Miracema ganhou 6 medalhas nos Jogos de 1984. É a 13ª no ranking dos atletas paralímpicos medalhados do nosso país, mas com essa diferença que é fundamental, que faz Miracema tão especial para o esporte de pessoas com deficiência. Miracema precisou de uma só Paralimpíada para fazer as suas 6 medalhas. Para que vocês tenham uma ideia do que eu digo, Daniel Dias, o nosso expoente da natação hoje, ele tem 24 medalhas paralímpicas, de 2008, dos Jogos de Pequim, até 2016, ou seja, em 3 edições dos Jogos, 2008, 2012 e 2016. E Mira 6 medalhas em uma só edição. Eu acho que está apresentado. Eu queria, Mira, que você contasse um pouco para as pessoas, primeiro, como é que surge a pólio, né? E depois, como é que você encontra o esporte para a gente ir desenvolvendo aí o nosso papo de quinta-feira aqui com o pessoal que gosta, né, do paradesporto aqui no nosso país. Bom, meu nome é Miracema, como o João já falou, né? Tenho pólio. Com 1 ano e 7 meses de idade, eu tive a pólio e tive as sequelas, que ando de cadeira de roda, né? E sempre fui uma criança muito ativa, nunca tive preconceitos, eu nunca me vi como deficiente física, até hoje eu não me vejo como uma pessoa deficiente física. E quando eu era criança, eu tinha um sonho. Eu dizia para minha mãe assim, mãe, quando eu voltar a andar, eu quero ser uma atleta, porque na época eu assisti um campeonato de ginástica olímpica e achei muito bonito. E eu dizia para minha mãe, mãe, quando eu andar, quando eu crescer, eu quero fazer esse esporte. Só que o tempo foi passando e eu não andei, né? Aquilo começou a sair da minha cabeça que eu não ia andar. Então, quando eu tinha 19 anos, minha mãe conheceu uma menina lá no Meia vendendo bala e perguntando para ela, porque ela estava na rua vendendo bala. Aí ela falou de uma associação, que no caso foi o paraplégico, e ela contando como é que as pessoas viviam lá. A minha tia passou essa informação para minha mãe, e a minha mãe, conversando comigo, falou, Miracema, você não quer ir para lá, para você conhecer? Lá tem um monte de pessoas igual a você. E essa palavra igual me fazia um pouco achar que eu ia para um lugar onde eu teria que ficar lá, porque era diferente das outras pessoas.
Aí eu fui, como ela era uma pessoa que ela precisava trabalhar, meu pai tinha abandonado a casa, então eu resolvi ir para conhecer. Eu não queria ir para ficar, eu fui para conhecer. Aí o Zé Maria, né, que hoje em dia o falecido Zé Maria, e a Ruth foram lá na minha casa e me convidaram. Aí me levaram para o Clube dos Paraplégicos, que na época era na Assis Carneiro, o setor feminino das meninas. Tinha o masculino na Virgem Peregrina e o setor feminino lá na Assis Carneiro. Aí eu fui. Chegando lá, o Zé Maria falou assim: essa menina ela é muito agitada na cadeira, essa garota dá para ser uma boa atleta. Foi aí que eu ouvi a primeira palavra, atleta. E aquilo fiquei, poxa, mas eu posso ser atleta mesmo numa cadeira de roda? Aí fui chamada para treinar lá, fiquei lá, convivi muitos anos lá. E eu me lembro que a primeira tomada de índice meu foi lá no São Cristóvão. Você lembra, João, de São Cristóvão? Claro. Teve um campeonato São Cristóvão, aonde fizeram uma tomada de índice, e eu com uma cadeira comum, essas que eu ando mesmo, eu consegui alcançar o índice. E fiz a minha viagem, a primeira viagem para o Canadá. Aí lá no Canadá eu consegui participar, consegui ganhar medalha, mesmo com uma cadeira comum. Aí depois conheci a Sandra Pérez, que era treinadora dos atletas da SADEF. Aí ela fez uma cadeira de roda na época de ferro para mim. Foi a cadeira que eu comecei a viajar com eles. E eu achei muito importante o esporte para mim, porque o esporte me levou a conhecer um outro lado que eu não conhecia. Tipo, a minha independência, né? Porque você sabe, quando a gente é deficiente, que a gente mora com pai e mãe, ou com a mãe, no meu caso era só com a minha mãe, eu não saía de casa, eu só vivia dentro de casa. Então, eu comecei a viajar, comecei a participar, entendeu? E descobri que eu tinha um lado que todo mundo dizia assim, essa menina é muito teimosa. Mas, na verdade, não era teimosia, era determinação, entendeu? Eles achavam que era teimosia, mas é determinação. Então, eu sempre fui uma pessoa determinada, do tipo, se eu vou fazer algo, eu corro atrás, mesmo que eu não tenha na minha mão material adequado para aquilo, entendeu? Então, por isso que quando eu viajava, eu metia as caras. Eu não queria saber se no outro país a pessoa tinha uma cadeira melhor. Eu falava, não, eu vou ganhar, eu vou vencer. E uma coisa interessante é que eu sempre pedia a Deus. Eu falava assim, Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Então, Deus me dava condições, mesmo naquela cadeira inferior, ganhar as medalhas, entendeu? Superar os meus limites. Então, o esporte, para mim, foi algo muito importante, que eu acho que é importante para todo mundo, né? Todo deficiente deveria conhecer o esporte. Ô, Mira, você chega no Clube do Paraplégico em que ano? Em 79. Eu cheguei em 79 e lá aí, no Clube de Paraplégico. Foi. Tá. Aí de 79 em 1900. Fala. Vai. Não, então, para as pessoas que estão aí nos vendo, o Clube do Paraplégico daqui do Rio de Janeiro, né, era a CAIF, né, o Centro de Amparo à Incapacidade Física, nasceu em 1964, né, uma dissidência lá com o Clube do Otimismo, que é um dos pioneiros, quer dizer, junto com o Clube dos Paraplégicos de São Paulo, é um dos pioneiros aí da história do esporte, essa história tão maravilhosa do esporte de pessoas com deficiência. Aí depois, quer dizer, 79, você vai para o clube, ganha o mundo, né? Porque você vou a primeira competição, vou para o Canadá e tal, com uma cadeira que pesava, sei lá, mais de 20 quilos, né? Era de naquela época, de ferro, uma cadeira terrível, né? Competindo com gente que já tinha cadeiras muito avançadas. E aí, quando é que você vai para a SADEF, levada pela Sandra? Não, aí eu treinava sempre com a Sandra no Maracanã, tinha uma boa relação com ela, né?
ela me pegava lá no paraplégico, a gente ia treinar, aquela coisa toda. Aí, depois de muito tempo, o quê? Foi em 96, por aí, 97, eu saí, né? Eu falei com o Zé Maria, na época, com o seu Aldo, que eu queria ir para lá, para a SADEF. Aí fui para a SADEF, conviver lá com o pessoal de lá. Na época, eles me deram condições de poder morar numa casa, né? Eles pagavam meu aluguel, me deram um emprego dentro da SADEF mesmo, que lá tinha loteria, tinha aqueles postinhos que você sabe que eles trabalhavam. Então, eu fui para lá. E lá eu continuei praticando esporte, entendeu? Eu sempre tive uma vontade de também ter passado pela Andef, coisa que eu não consegui. Mira, porque na época eu já estava mas era um sonho meu também. Que coisa boa. A Andef foi uma das pioneiras aí também, né, dessa questão também, do esporte a partir de 81. Mas falar um pouco para as pessoas aí da Sandra, né, porque a Mira falou da Sandra. A Sandra Pérez foi técnica de atletismo, uma das pioneiras, né, no atletismo paralímpico do Brasil. Tinha todo um protocolo, uma metodologia, né, de treinamento, né, para os atletas. Isso. E a Sandra é uma pessoa também bastante importante, né, para que a gente pudesse chegar. Ela incentivou bastante. Aonde chegou. E aí, quer dizer, você só participa dos Jogos Paralímpicos em 1984, lá em Stoke Mandeville, né? Quer dizer, foi a única vez que você foi a Stoke? Não, né? Porque nesse ano de 84 eles fizeram os Jogos Paralímpicos, porque nessa oportunidade, né, não era na mesma cidade sede dos Jogos Olímpicos, só vem a ser depois em 88, foi em 60, 64, depois em 68, mas Stoke fazia todos os anos, né, a edição dos Jogos lá e tal. Você participou lá das competições de Stoke Mandeville? Quantas edições, Mira? Eu fui lá em Stoke Mandeville 5 vezes. Eu viajei para lá 5 vezes. Na verdade, eu viajei para o Canadá, né? Os lugares que eu já fui. Foi Canadá, foi a Inglaterra, que no caso foi em Stoke Mandeville, Venezuela, Porto Rico, e a última vez, que já foi em 94, né? Foi a última vez que eu parei ali em 94, foi quando eu fui para a Alemanha. No Mundial de Berlim. Exatamente. Na verdade, o total de medalhas a nível internacional, que é o que eu separo assim como nível internacional, são 42 medalhas a nível internacional. Entre todos esses aí. Só na Inglaterra eu fui 5 vezes e uma das vezes foi uma Olimpíada. Para a Olimpíada. Mira, entendeu? Fala um pouco para as pessoas aí qual era a sua classe, né? Porque hoje tem a classificação aí funcional que juntou, né, diferentes deficiências numa mesma classe. Mas na época em que você competia, você competia como deficiência na área da deficiência física motora e tinham 6 classes, né? Qual era a sua classe? Era 1A. Era a classe para aqueles que eram mais comprometidos. Tipo, né? tetra, né? Eram os mais comprometidos. Um A, um B e um C. Luiz Cláudio, por exemplo, que hoje muitas pessoas conhecem, era um C. Né? Você era um A. Isso. E na época, os corredores de lá, o pessoal que corria lá fora, né? Eu falo dos outros países, eles eram bem fortes. Para classe baixa, tipo assim, eram bem fortes, né? Tipo, os braços eram maravilha, mas no caso, as cadeiras também ajudavam muito, entendeu? E eu me lembro que a Sandra, ela me dava maior força, ela falou, Miracema, não importa a cadeira que você tá, o negócio é você correr. Tanto que lá na Venezuela, quando eu viajei para Venezuela, ela inovou, ela falou, Miracema, era 4 rodas, a cadeira era 4 rodas,
Ela falou, Miracema, vamos cortar uma, fazer 3 rodas. Tipo assim, você viajou, de noite ela teve a ideia, levou na oficina, no dia seguinte eu acordei com a cadeira com 3 rodas. Porque já estava todo mundo com cadeira de 3 rodas. Aí todo mundo falou para mim assim, você é maluca, vai cortar a cadeira, como é que você vai fazer? Isso foi na época da Olimpíada. Aí ela cortou a cadeira à noite e eu participei no dia seguinte. Fiz um treino com a cadeira e participei com a cadeira no dia seguinte. Ela ficava assim, eu tô preocupada. Eu falei, eu não tô, não. Aí eu participei e ganhei as medalhas que você falou aí, só naquela Olimpíada, entendeu? E eu só não ganhei mais porque eu não participei mais. Se tivesse me botado em outra prova, eu tinha... Nessa época também tinha isso, né, Mira? Você, por exemplo, fazia campo, né? Peso, não sei se fazia disco e dardo. Era disco, clube, que eles não davam dardo pra gente. Sim, clube, né? Na minha classificação era clube, disco, clube e peso. E depois você fazia 100, 200, 400, 100, 800, 200, você 400, era velocista, 800, você era meia fundista. E fiz 1.500. E fazia 1.500 e já corria revezamento também. E lá na Venezuela, que na época não foi com a Sandra, foi com o Paulo e a Lúcia Sodré, né? Que aí nessa época a Sandra já não estava mais. Aí quando eu fui na Venezuela, eu bati o recorde, porque quando eu corria tinha uma mexicana chamada Josefina Cornego, que levava todas as medalhas de ouro, né? Então, quando ela era viva, eu ficava no segundo, terceiro lugar. Aí, quando ela faleceu, que foi quando eu ganhei a medalha de ouro, como passei a ganhar a medalha de ouro, eu bati o recorde dela, fui levado para a DOP e tudo. Porque eles não acreditavam que eu tinha conseguido fazer os 100 metros daquele jeito, entendeu? Aí me levaram para o DOP, só que eu não tomo remédio nenhum, então não deu em nada, era a força mesmo. Porque no caso ali eu tinha pedido muito a Deus para quebrar aquele recorde ali. Para não ficar pensando que a menina morreu, aí eu estava ganhando, que a menina estava morta. Não, eu queria bater o recorde dela. Queria bater o tempo dela. Mira, conta aí para a gente, né? Que o Paulo que você diz é o Paulo Miranda? Treinador? Barbudo. Paulinho Barbudo. Conta para a gente um pouco, quer dizer, a vida na SADEF. A Tânia falando aí contigo aí, ó, que bom revê-la. É verdade, também é bom revê-la. Aliás, sabe, eu gostaria muito de rever todo mundo, né? Porque hoje em dia tem ainda atletas aí que competiram comigo, como a Adria, né? Quando a gente viajava junto. Eu Rogério. Acho que a nossa live aí. Ela me disse que iria, né? Ela estava com uma saudade danada de você também. Pois é, menino. A Adria continua ainda fazendo paraciclismo. Ela ainda continua nativa, né? Continua fazendo paraciclismo. Aí tem o Rogério, eu não sei se das meninas, algumas eu não sei se a Minta ainda tem, a Minta ainda está viva, entendeu? Algumas eu já sei que já foram embora. Não, né? A Mintas, ou então está lá no Espírito Santo, né? Porque a Mintas era lá do Espírito Santo, né? E tinha os meus amigos, né? Atleta, tanto da SADEF quanto do paraplégico, e quanto da Andef também, né? Que eu conheci bastante atleta na Andef, quando a gente ficava, como é que se diz? Isolados até, no Cefam, concentrados, a gente revia todo mundo, entendeu? De falar com todo mundo. Graças a Deus, eu sempre me dei bem com todos os 3 clubes, sabe? Gostava do paraplégico, gosto até hoje. Tem as meninas lá, né? Porque eu penso assim, João, que os clubes, tanto Otimismo como SADEF, Paraplégico, Andef, é muito importante para a gente. Você entendeu? Vocês nos levam a conhecer a vida que a gente achava que não tinha essa vida, não existia essa vida. Então, a nossa independência,
O esporte nos ajuda a interagir com a sociedade. Hoje em dia, aqui onde eu moro, tem muito deficiente físico, vou te ser sincera, tem bastante. Só que ninguém sai de casa, ninguém anda na rua. Por quê? Porque não tem esse conhecimento do que ele é capaz de fazer, entendeu? O clube nos leva a saber o que eu sou capaz de fazer como ser humano. Aí eu digo para todo mundo, a deficiência, não andar, é apenas um detalhe. Né? Porque você, numa cadeira de rodas, você faz coisas que, às vezes, quem anda não faz. Sabe? Então, por exemplo, aqui tem muito deficiente amputado, que teve diabetes, tem, às vezes, uma perna, um braço amputado. E aqui em Mauá não tem uma associação, entendeu? Eu sempre falo para eles, eu queria muito que vocês conhecessem esse lado do esporte, que é uma coisa que ajuda bastante, né? Hoje, se eu sou uma pessoa determinada, independente, as pessoas aqui de Mauá falam, nossa, ela anda muito longe de cadeira de roda, que aqui a gente anda muito longe de cadeira. É porque você não conhece aqui, eu não sei se você conhece ainda a Praia de Mauá. Mas, por exemplo, Ipiranga, São Francisco, eu vou tudo a pé. Eu não vou de ônibus, não, eu vou a pé. Aí eu digo assim, não, porque eu corri muita maratona, então, para mim, uma distância pequena não é nada. Sabe? Ô, Miriam, Essa você mora em Mauá e trabalha no Rio? Não, eu não estou trabalhando atualmente. Não por conta da pandemia. Você não está mais na Estácio? Não. Não sabia. Não estou mais na Estácio, não. Saí já tem 2 anos, vai fazer 3. Entendeu? Eu achava que você ainda estava por lá. Porque eu te encontrei algumas vezes ali no centro do Rio, vindo do trabalho e tal. Mira, e você, fugindo um pouco do esporte, né? Quer dizer, você disse que o que o esporte proporcionou, né, para a sua vida, e o que o esporte proporciona para a vida das pessoas com deficiência, a partir de quem? A partir dos clubes, né, de base, né? Quer dizer, se não houvesse os clubes, se não houvesse um clube do paraplégico, certamente não teria conhecido o esporte. Não teria conhecido o esporte, não haveria o esporte. Né? Não, e também homens valorosos como você, seu Aldo, entendeu? Que foram pessoas que correram muito atrás para viagem, que eram os que faziam os contatos, procurava patrocínio, corria atrás do uniforme. Era mais difícil, né, Mira? Era difícil, mas vocês conseguiam fazer isso, avião, sabe? Eu já andei até de avião de carga, né? Como que diz, vai para Brasília, né? Viajava sempre. Fora lá fora também tinha as viagens aqui dentro do nosso, né, do Brasil, aqui no nosso município, se juntava, entendeu? Inclusive basquete, não era só atletismo. Você jogou basquete? Eu já joguei basquete. Já fiz muita coisa, João. Não, então, sim, mas você jogou basquete no time da SADEF. Olha só, eu vou te falar mais. A gente jogava basquete, aí eu era o classe baixa, lembra, né? Que a gente também tinha essas classificações no basquete. E você lembra do Raniero? Claro! Quem é que não se lembra de Raniero? Lembra do... Raniero. Então. Raniero é um suíço o Raniero, que era o técnico. Brasil. Um suíço. Aí o Raniero, uma vez, tinha o pessoal lá de Belo Horizonte, as meninas, né? Aí nós fizemos um campeonato em que na final ficou a gente e elas. Na época era a SADEF e a AMP, a Associação Mineira de Paraplégico. Isso, que tinha Yolanda, aquelas pessoas, inclusive a Yolanda era o terror do basquete, né? Era aquela que arremessava de 3, ponto de 3. Aí eu me lembro que o Raniero fez o jogo lá e a gente participou. Aí ele falou assim, mas vocês, classe baixa, eu só posso botar um, que na época ele botou uma menina lá. E as meninas lá foram eliminando as nossas meninas, que era a Débora, Sônia, Mara, Marlene. Elas foram eliminando elas da competição por falta.
Então, chegou no final, a Conceição lembra disso, não sei se você lembra da Conceição nadadora de Goiânia. Claro. A Conceição ficou na final, nós ganhamos com uma cesta na frente e ficamos só aqueles classe baixa, eu, Sueli, Luzia, Conceição, que era a única que não estava jogando no time titular, então estava no banco, passou a jogar naquele dia, foi para dentro da quadra, e o Raniero ficou triste, porque ele achou que o time já tinha perdido. E ele falava assim para mim, Miracema, eu não quero... Ele falou para mim, Miracema, eu não quero você marcando ponto alto, você é classe baixa. Só que quando eu entrei dentro da quadra, eu pensei comigo assim, gente, se o time já está... Ele acha que já está perdido, eu vou desobedecer, eu vou pegar essa Yolanda. E eu corri para ela, aí veio a marcação homem a homem, que não era nem para marcar homem a homem, era para marcar diferente, mas eu falei, não é ela, vou pegar, mas eu não vou largar ela nem a pau. Aí grudei do lado dela. Aí ela me ameaçava, Miracema, eu vou te jogar fora da cadeira. Aí eu dizia para ela, pode jogar, que aí o time vai parar, o treinador vai vir me buscar, me botar na cadeira e eu vou continuar na tua cola, você não vai ganhar. Aí roubei, mesmo sendo mais baixinha que ela, roubei bola dela. Aí nisso nós fomos ganhando tempo e o tempo foi passando. Quando chegou no final do jogo, a cesta que a gente tinha, elas não fizeram mais. Ô, Mira, olha a Adri aí, ó. A Adri está aí na nossa live aí, ó. Dizendo, que maravilha ouvir você. Grande beijo, saudade. Tô com saudade de você, Adri. Coisa boa, hein? A Adri foi a nossa... Parece, hein? A Adri foi nossa entrevistada na semana passada. Aí mas vamos voltar lá para o basquete. Aí eu virei, aí nisso aí, seguramos o jogo, e eu segurando a Yolanda, a Conceição segurando a outra menina, que eu não me lembro o nome, e o resto que estava lá, o restante foi segurando. Aí eu disse para todo mundo assim, vamos marcar o meu. Deve ser, também era muito boa. Aí o que aconteceu? Quando o juiz apitou, nós ganhamos por uma cesta, não fizemos mais nenhuma, nem elas fez mais nenhuma. A cesta que a gente fez com as meninas foi a que ficou. Aí o Raniero chorou, todo mundo chorou. Aí o Raniero falou assim, não vou te botar mais para jogar que tu é desobediente. Mas eu vou te falar uma coisa, aquele jogo ficou na memória. Eu estava conversando com a Conceição outro dia, a Conceição mesmo, Miracema, aquele dia foi um jogo assim que a gente ganhou por raça mesmo, entendeu? Mas foi muito bonito. Então eu gosto dessa parte do esporte, sabe? Você sabe que eu tenho uma experiência assim, né? Um time que parece ser mais fraco, com mais dificuldade, com cadeiras... a SADEF tinha boas cadeiras, né? Mas cadeiras melhores, a AMP também tinha boas cadeiras para a época, né? Naquela oportunidade. Mas eu me lembro que nós fomos, uma certa ocasião, para um campeonato no Paraná, em Curitiba, de basquetebol, e eu fui como dirigente, né? Da equipe da Andef. E cadeiras novinhas, fomos num ônibus especial, chegamos lá, estava um frio de rachar coquinho, sabe? Aquele frio lá do sul, e aí eu digo, vamos comprar uns cobertores para os meninos, né? Porque nessa época, não sei se claro que você se lembra, a gente ficava hospedado, era no próprio ginásio, né? Não tinha essa coisa de hotel, de boa comida. Alojamento. Alojamento, né? E aí veio lá o time lá do Recife, dos Leões, né? A cadeirinha toda amarradinha com arame, essa coisa, todos meio com uma camisetinha, um frio danado, deram um chocolate, né? Falei, tá vendo? Não adianta nada, não adianta você ter boas cadeiras, você ter as condições todas, se você não tem a vontade, né, de ganhar. Isso é importante. É isso que você tá falando aí. Mira, o atleta tem que ter o sangue na veia de atleta, né? Básico. Fala. Né?
Outra coisa é o seguinte, é a convivência, né? A convivência dos meninos todos, todo mundo ali junto, né? Um ajudando o outro nas dificuldades. E hoje, Miracema é avó. Sou avó. Hoje em dia, De sou avó. 2 crianças. Mas não brinca não, que se me botar para competir, eu ainda vou, meu filho. Aqui, olha, não saí de forma ainda não. Ô, Mira, eu não saí de forma ainda não. Como é que é ser avó? Olha, é Fala muito um pouco bom, das entendeu? netas. As netas tenho tenho visto. 2. Tenho a Alice, que tem 5 anos, e tem a Rayane, que tem 3. Elas tudo andam comigo na rua, convivem comigo. Uma tem tudo para ser uma ginasta. Já é dela mesmo, que a mãe era ginasta, né? A minha filha, ali na Mangueira, ela competia como ginasta. Engraçado que justamente foi a competição que eu vi quando criança e queria fazer. Olha para você ver que interessante. Ela foi ginasta, minha filha. Então, hoje em dia já estão tudo já grande, né? E tem essas 2 bênçãos. Muito bom mesmo. Pior que a gente fica segunda mãe, né? E as netas moram contigo ou não? Uma mora aqui no meu quintal mesmo. Ela fica comigo, dorme comigo, fica aqui em casa. Hoje a mãe dela levou ela para lá para ver um desenho, para poder ela não vir para cá, porque senão ela ia ficar aqui grudada. E a outra está aqui também, chegou da escola, aí o pai dela está aqui, aí ela veio para cá, também está com ela lá. Daqui a pouco vou ver se eu chamo elas para você conhecer. Muito bem, inteligente, meu filho. Que coisa boa, né? Eu tenho também 2 netos, estou aí caminhando para o 3º. E neto é a melhor coisa que existe, né? Não tem coisa melhor do que neto. Isso é verdade. Nossa, você vê seus filhos criados, né? Você ser avó. Eu falo muito para eles, meus sobrinhos, eu já convivi muito com meus sobrinhos estão sempre aqui. Inclusive, a maioria, né, que eu botei lá no Facebook e no WhatsApp, falando sobre a live, nossa, eles ficaram super felizes, falaram que iam ver. É porque uns não tem Facebook, né? Aí perguntaram se poderia ver pelo WhatsApp, mas acho que pelo WhatsApp não daria, né? Aí, minha tia já está presente aí na live, ó. É isso aí, ó. Luzinete. A família é Essa tudo, é minha né, Mira? tia, tá aí já presente. Muito importante. É Família é tudo na vida da gente. Foi ela, inclusive foi essa minha tia, Luzinete, que está aí na live, né, assistindo, ela que me levou a conhecer o paraplégico, através da Amância, que era uma menina de lá também, entendeu? Lá dessa do paraplégico. Então, hoje em dia só tem a Rutinha lá. Você foi recebido pela Rutinha? Ruth e Zé Maria. A Ruth está lá. Eles que foram lá na minha casa, tá? De vez em quando eu vejo ela no Facebook. Eu tô com vontade de ir lá visitar eles, entendeu? Porque eles sempre ficam pedindo para mim ir lá. Só que aqui é muito longe, né? E agora também não é muito conveniente, né, Mira? Agora pandemia, tá difícil. Mas é muito esperar longe. Passar, né? Esperar passar. Mas aí, quando passar, vamos ver se a gente vai lá juntos. Eu tenho uma saudade danada lá do paraplégico. Você chegou a Mudou algumas coisas lá? Morava lá. Eu morava lá, dentro do paraplégico. Do clube. Primeiro a gente tinha uma casa lá na Cis Carneiro, lá perto da fábrica da União, da Açúcar União. Sei. Então, tinha lá. Aí depois de lá, quando teve uma enchente, a gente passou. Meninas, né? Era só meninas. E o dos meninos era na Virgem Peregrina. Quando teve a enchente lá, que logo depois que acho que foi antes, ou foi depois? Foi depois que eu viajei para o Canadá, teve uma chuva e encheu lá. E a gente teve que ir para a Virgem Peregrina. Aí fizeram
dividiram o clube lá, fizeram uma parte para as meninas uma ala só os feminina. meninos. Uhum. Aí ficou meninas e meninos de um lado. E continua assim até hoje, né? Mira, e você porque os meninos lá do paraplégico, eles trabalhavam vendendo a bala, né? Num primeiro momento. As meninas não, né? As meninas não. Vendia também. Eu já vendi muita bala também. Trabalhei muito vendendo bala. Entendeu? Que foi até um meio que depois, antes de eu ir para a SADEF, eu trabalhava para ajudar em casa, né? Quando eu estava casada, eu ajudava muito na casa, sim. Inclusive, meus filhos, quando eu fui morar lá na SADEF, que houve uma época que a SADEF teve um problema, né? E hoje em dia eu não sei nem como é que está lá, se ainda existe, se não existe. Eu acho que existe, não sei se é Tita quem toma conta, não sei. Eu acho que. Não sei como é que anda lá, não. E a minha irmã também está aí, ó, na live. Está chegando o pessoal. E você é admirada, que é o orgulho acontece? da família. Não, nem diga assim, né? Mas graças a Deus, a minha família, ela, entendeu? Ela é bem, tipo assim, vamos dizer assim, com todos os problemas que toda família tem, a gente é bem unido, entendeu? Muito unida. Eu não tenho o que reclamar deles, não. Entendeu? Mira, somos 5 irmãos, né? E você lá no clube, quer dizer, você chegou a vender a bala, mas eu me lembro que os meninos, muitas vezes, enchiam, principalmente nessa época, né, na época do Natal, né, os meninos enchiam a Kombi, iam viajar aí para outros estados, para o Sul, para Porto Alegre. E até você conheceu o Cláudio, não? Conheci. Você jogou basquete? Cláudio. Pois é. Cláudio está morando lá em Porto Alegre. E Cláudio conheceu a família e a esposa, né? Ele constituiu família, é avô hoje também, numa dessas viagens aí, viajando, vendiam a bala, jogavam, né? Tinha aquele projeto São Tomé, né? Que o Aldo fazia, né? Ver para crer, que levava o esporte para as praças, enfim, para poder divulgar, né? O esporte de pessoa com deficiência. Ou às vezes de avião. É verdade, porque eu conheço. Só que viajar para vender bala eu nunca viajei, não. Só trabalhava por aqui mesmo. Entendeu? Já tinha um pessoal que ia certo para viajar. Eu nunca quis viajar, não. Porque eu queria me dedicar mais a outras coisas, né? Porque senão também ia ficar muito sobrecarregado. E meu negócio mesmo era o esporte, que eu queria fazer. Então, geralmente, quem viajava era o pessoal, muitas vezes, que não tinha essa preocupação de treino, essas coisas, entendeu? Então, eu vendi bala mais por aqui mesmo. Meia, Campo Grande, Cascadura, nossa, todos os lugares que você imaginar aqui no Rio, eu já vendi. E na época que eu precisei vender também para poder, quando meus filhos eram pequenos, que a SADEF, como eu te falei, passou por um problema, né, financeiro, eu fui para a rua também vender bala. Entendeu? Aí eu fui para a rua também vender bala, entendeu? Como eu digo para todo mundo, eu não queria peixe, eu levaram para. Foi o que você falou? Mira, não entendi. Não, a luta pela sobrevivência, né? Quer dizer, você tem que se virar mesmo, né? Não tem jeito. Tem que trabalhar. Né? Mas isso aí é uma coisa, João, que não só eu, mas todo deficiente físico que trabalha, eles são bem dedicados. Sabe? São pessoas esforçadas, pessoas que valorizam bem o trabalho mesmo, que supera até o limite para poder fazer as coisas direitinho. Eu acho que o deficiente físico ele tem uma ajuda muito grande quando alguém emprega eles, entendeu? Eles são pessoas bem determinadas mesmo,
que se todo mundo soubesse o valor que a gente tem, né, eles colocariam mais deficientes para trabalhar, hoje em dia. Se pode, Mira, eu costumo dizer o seguinte, se pode, como você, viajar para um país de primeiro mundo, competir com atletas que tiveram todas as facilidades, né, da vida, e ganhar as medalhas, né, ganhar desse povo, meu Deus do céu, pode qualquer coisa, né? Pode, como você fez, né? Pode se casar, pode ter filhos, ter netos, sustentar a sua família, pode tudo, né? Eu acho que o conceito da deficiência, né, ele é um conceito equivocado, né? Nós precisamos, hoje, né, é o dia da inclusão, né? Nós precisamos trabalhar sempre para que a sociedade mude, né, o seu conceito sobre a pessoa com deficiência, né? E, felizmente, hoje, a gente já tem muita informação, que na sua época, né, na época em que você competia, infelizmente, a informação ainda não chegava, né, para a sociedade brasileira, né? Porque se a informação chegasse, você seria recebida com todas as honras, né, por muitas pessoas, pela imprensa, né, por todo mundo, no aeroporto, porque, afinal de contas, você viajava para competir representando o nosso país, né? A bandeira, Com certeza. quando você sobe ao pódio lá para receber sua medalha de ouro, a bandeira que estava lá hasteada era a bandeira brasileira, né? O hino que foi tocado foi o hino brasileiro. Então, e eu isso aí acho que me atraía muito também. Isso aí me atraía muito também. Tipo, representar o meu país lá fora. Por isso que eu dava o melhor que eu podia, entendeu? Porque naquela época, você sabe, a gente não recebia salário, não recebia nada. A ajuda que a gente tinha era o quê? A gente viajava, né? Aí tinha toda a despesa paga lá pela associação, pelas pessoas. Mas a gente em si mesmo, como hoje em dia tem bolsa atleta, né? Coisa que na minha época não tinha. Eu tinha que trabalhar e treinar. Eu tinha que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma para me sustentar e a outra porque amava fazer esporte, que é uma coisa que eu sempre amei, foi fazer esporte. Então, quando chegava lá fora, que eu via as condições do país, via como que os atletas eram tratados e via como que a gente era tratado, porque, por exemplo, hoje em dia, quando vocês têm uma competição dos cadeirantes, não passa na televisão como passa das pessoas, como dizer assim, né, no nosso linguajar, os andantes, né, assim que a gente falava, tem os andantes e tem os cadeirantes. Os andantes têm toda a pluma, imprensa, televisão, as pessoas assistem a competição e a gente não tem isso ainda. Ainda não conseguiu conquistar. Pelo menos que eu visse aí, que teve aqui no Brasil, teve com o Pan-Americano, né? No Rio. O Pan-Americano teve assim teve na a televisão. Paralimpíada, né, de 2016. Isso. E não teve aquela coisa já assim, melhorou sabe? bastante, né, Mira? Melhorou muito em relação em vista ao do que a gente passava, melhorou. Agora, os atletas agora que forem surgindo, eles têm que batalhar para continuar melhor ainda do que já foi, entendeu? Porque, por exemplo, a gente já passou. A nossa época passou. O que a gente vê hoje em dia dentro do esporte, que a gente conquistou e vê as pessoas fazerem, nossa, é muito bom, mas sabe como é que é, né? Não é fácil. Continua mas não sendo fácil. Eu acho que poderia melhorar mais. É por isso que, bom, nós criamos aí o CBCP, né, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, para que a gente possa ser a janela de oportunidades, né, para muitas pessoas com deficiência, né? Porque isso é outra coisa também, né? Há muitas pessoas com deficiência que ainda não encontraram o esporte, né? É o que esporte tem aqui, como você falou ainda há pouco, né? O esporte é o que te eleva a tua autoestima, né? Faz de você uma pessoa mais competitiva, uma pessoa mais sadia. Eu acho que tudo aquilo que o esporte proporciona é imensurável, né, para a pessoa com deficiência ou para a pessoa que tem deficiência também.
E você eu acho que, é um exemplo disso. Né? Eu, por exemplo, aqui onde eu moro, eu fico muito feliz. Aqui onde eu moro, não tem nada para deficiente físico, ou não tinha muita coisa, porque, por exemplo, ônibus adaptado não tinha, calçadas não tinha, sabe? E eu, na época, quando vim morar aqui, eu achava um absurdo eu não andar na rua para poder ver as pessoas ver a dificuldade. Então, hoje em dia, muita coisa que tem para deficiente em Mauá é através, por exemplo, uma rampa numa loja, é porque eu ia e fazia o meu papel, que eu sempre acreditei que o deficiente, quanto mais ele se mostra, quanto mais ele vai para a rua, quanto mais ele se coloca à frente das dificuldades, mais as pessoas valorizam a gente. Então, eles são obrigados a fazer, entendeu? Porque aí eles falam assim, poxa, aquela pessoa vai ali na loja, chama a pessoa 20 vezes, eu fazia isso de propósito, 20 vezes para ver, não, mas eu não quero mais esse, eu queria ver outro. Aí a pessoa vai lá dentro, traz, vai lá. Até que a pessoa falou assim, não, é melhor a gente botar uma rampa, ela entrar e lá olhar. Por exemplo, ônibus. Aqui em Mauá, não tinha ônibus adaptado. Então, eu fazia os ônibus não adaptados não me levar para algum lugar. Mas é difícil, mas não é impossível. Se o senhor me ajudar, eu vou. Entendeu? O esporte ajuda muito a gente ter essa briga, não abaixar a cabeça para as coisas que as pessoas estão pensando que vão. Nossa, se eu te contar, eu tive que sair da Estácio por conta de brigar com gente no metrô. Sabe? Não ter condições de ir e a pessoa fazer você passar vergonha como deficiente física, de eu ficar até com receio de entrar naquele metrô naquela, tipo a Carioca, entrar lá para poder sair e vir para casa, que eu tinha que pegar a Carioca para vir para a Central. De brigar com eles, porque eles acham que a gente tem que fazer o que eles querem, entendeu? Então, o deficiente conquistou muito independência no nosso país por causa disso. Que vai mesmo para a rua, não quer nem saber. Sofre, tem que subir escada, alguém tem que levar, entendeu? E o esporte faz isso. O esporte foi um instrumento, né, Mira? O Rivaldo está aqui, ó, na nossa live aqui, ó. MC Rivaldo, dizendo, Miracema, a sua história não passou. Pelo contrário, graças a Deus, tomara que não passe e os outros mesmo, atletas de sua época conseguiram fazer história mesmo sem ter as condições dos atuais atletas. História escrita com sacrifício, suor e sangue. Agora, eu queria dizer uma coisa, né? Porque hoje em dia né? eu nem conheço muito. Fala. Não, diga, Mira, pode falar. Eu queria, tipo assim, que eu não tenho muito contato Mira, hoje em dia. Como eu moro aqui em Praia de Mauá, eu não tenho muito contato com os atletas atuais hoje em dia. Eu não sei quem é que está participando, quem não está participando, mas se eu pudesse ter contato, eu ia dizer para ele, gente, aproveita, que um dia isso tudo passa, né? Hoje em dia, a idade vai chegando, a gente já não... Apesar que eu, sinceramente falando, se eu fosse competir hoje, eu ia correr do mesmo jeito, porque para mim o esporte não passou. Tanto que eu ando aqui nas ruas e todo mundo fica admirado como é que eu, de cadeira de roda, consigo ter essa força toda para andar. Mas isso é tudo, como eu te falei, através do esporte que me levou a isso. Mas eu queria dizer assim, para eles aproveitar bem mesmo, sabe? E fazer por amor mesmo. Não é pela facilidade de ter alguma coisa, não. É por amor mesmo, defender o país lá fora mesmo. Mostrar que os brasileiros, deficientes brasileiros, são tão bons quanto eles lá fora. Entendeu? Então, hoje eu não sei quem está indo, quem não está, como é que tá os atletas, natação, que na nossa época tinha natação. Eu não vejo mais falar no atletismo. Eu treinei handball lá quando eu estava no Rio, eu treinei lá no quartel. Eu não me lembro o nome daquele quartel. Eu via um rapaz só treinando atletismo, não via mais assim aquele monte de gente no atletismo. Eu não sei como é que está o atletismo,
entendeu? Basquete eu ainda sei, Hum. né? Mas o handball, mas o atletismo eu não sei mais como é que tá. Se ainda tem pessoal treinando a corrida, correndo. Não. Hoje tem menos cadeiras na pista e mais atletas fazendo atletismo em pé, né? Essas classes mais altas, né? Porque a classificação funcional ela proporcionou essa possibilidade de PCs que não usam cadeira, amputados, né? Esse povo é quem está fazendo. Ô, Mira, deixa eu te falar. Quando as coisas são boas, passam rapidamente. Né? Nós estamos aqui caminhando para o final da nossa live dessa quinta-feira. Eu queria lhe agradecer imensamente. Eu queria lhe agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade de estar aqui. E essas coisas que você falou, elas ficarão, né? Nós vamos manter no nosso Facebook a nossa conversa aqui e certamente servirá de inspiração para mais e mais pessoas com deficiência poderem se encontrar pelo esporte e para que a sociedade passe a proporcionar aquilo que você disse aí, né? As condições para que as pessoas tenham uma vida mais inclusiva, né? Que possam usufruir das coisas que todos usufruem, né? Que a gente viva numa sociedade sem diferença. Queria pedir a você aí para deixar aí uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. A mensagem é essa, que não desista nunca, continue competindo, quem estiver competindo, coloque o amor no coração, né? Como atleta, porque isso aí vai fazer você crescer cada dia mais, vai ser importante. Na época eu não sabia que seria tão importante como eu sei hoje, né? Na época eu fazia o esporte, mas não sabia que na minha vida, meu dia a dia, o esporte no dia a dia, me fez crescer muito, entendeu? Então, para quem estiver competindo agora, se agarre mesmo ao esporte. Queria também deixar uma mensagem para que os clubes aumentassem mais, sabe? Tivesse mais pessoas, mais clubes abertos, porque os clubes ajudam muito o deficiente na sociedade a ser um cidadão de verdade. É com vocês que a gente aprende a andar na rua, pegar um ônibus. Sabe aquela coisinha assim de bebê que você começa a crescer e você vê que você é capaz de fazer muita coisa? As associações Paraplégico, Andef, SADEF, Otimismo, que continue esses clubes e abra mais outros, sabe? Abra mais outros em lugares que, de repente, tem muita gente precisando que não conhece ainda. Esse é meu desejo, né? É um sonho que eu tenho de ver pessoas sendo colocadas na sociedade através das associações, que foi importante para mim, vai ser importante para outro também. Entendeu? Eu agradeço muito, primeiro a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade, e as associações. Muito obrigado, Mira. Um forte abraço para você, né? Fica com Deus, que a gente possa seguir em frente. Como disse, vai ficar aí no nosso canal do Facebook, o nosso vídeo, para que mais e mais pessoas vejam, se inspirem numa pessoa como você, uma vencedora, né? Uma mulher que Obrigada lutou. Você pela oportunidade. Brava. Eu que agradeço, do fundo do meu coração. Pode contar comigo, sempre que precisar, pode me chamar. Certamente. Vou fazer isso com toda certeza do mundo. Muito obrigado, Mira. Obrigado a vocês todos. Tenham todos uma boa noite. Que Deus os abençoe a todos. Amém.